Onde, aonde ou donde? Ai, que esquisito esse donde, né? Será que ele existe? Você vai aprender a utilizar essas três palavras, esses três pronomes tão odiados. Alguns alunos falam para mim, usa sempre o onde, que não tem erro. Tem erro sim, mas algumas pessoas gostariam de exterminar, né, e utilizar somente um. Mas você vai ver que é muito simples, tá? Eu falo isso em todas as aulas porque, de verdade, aqui a gente simplifica a língua portuguesa, deixa a língua portuguesa mais leve e você vai se apaixonar, principalmente pelo onde, aonde, o donde. A gente tem outras preposições aqui também. Então, regra geral para utilizar este onde. Nossa, você vai utilizar com uma elegância, porque pouquíssimas pessoas utilizam esse pronome da maneira correta. Então, regra geral, e isso precisa ficar muito internalizado em você. O onde, o pronome relativo onde, ele só pode ser usado para fazer referências a locais físicos ou virtuais. E aí a casa caiu, né, meu bem? A casa caiu por quê? Porque o pessoal utiliza onde para tudo. Está errado, tá? Onde só para fazer referência a locais físicos ou virtuais. E outra coisa, só existe o onde. O que vier, né, o aonde, o donde, são preposições que vão se juntar aí a essa palavra, tá? A gente vai ver mais para frente, mas por enquanto eu quero que você pense apenas na palavra onde. Apenas na palavra onde você pensa assim. Quando eu for utilizar onde, eu só posso utilizar quando eu estiver fazendo referência a locais físicos ou virtuais. Pegue esses exemplos aqui, você vai entender melhor. O que é errado? Esta é a teoria onde o autor fala sobre amor. Teoria lugar? Não, então está errado. Eles estão em uma relação onde nada dá certo. Relação é lugar? Não, então onde está errado. Estes são os documentos onde se comprova o fato alegado. Documentos são lugares? Não, então está errado. Estes são os autos onde se provou o alegado. Os autos representam um lugar? Não, então está errado. Ai, meu Deus! É sempre uma revelação. Essa aula é uma revelação. Vida nova a partir desta aula, meu amigo. Vida nova. Vamos aprender aí utilizar o onde da maneira correta, com muita elegância. Então, como a gente utilizaria, né, nessas frases aqui, o que a gente trocaria? Eu vou tirar o onde, eu vou ficar sem nada, por favor, não me tire o onde, porque eu só tenho esse recurso de linguagem. Não, agora você vai aprender a utilizar o em que, nos quais, na qual. Então, essa é a teoria em que o autor fala sobre o amor, ou seja, ou ainda, esta é a teoria na qual o autor fala sobre o amor. Você pode fazer essa substituição, pode, não só pode, como deve fazer, porque o onde aqui está errado. Agora, a gente vai olhar as preposições, tá? Então, vamos se familiarizar com as preposições, porque elas são importantíssimas para entender o uso correto aí. Porque assim, ó, como a banda toca aqui no uso do onde? A banda toca conforme a preposição, essa é a regra geral, tá? Então, a gente tem a preposição a, de, por, para. Essas são as preposições. E a gente tem também a preposição em, que eu não coloquei aqui, mas ela odeia o onde. Elas nunca ficam juntas, mas você já vai entender por quê. Mas eu quero que você preste atenção nessas palavras aqui. A, de, por e para. Essas preposições, elas vão se juntar ao onde e elas vão se transformar, né, no que a gente já está acostumado a ver, que é o aonde, por exemplo, o donde, que você não está acostumado a ver, o por onde e o para onde. Então, são essas as possibilidades. E agora você pode estar pensando, mas prof, eu não sei nem como escreve meu nome, como vou saber o que é uma preposição? Então, a prof vai explicar aqui rapidamente para você o que é uma preposição para não haver dúvidas. É bem intuitivo, tá, pessoal? Lembrando que o objetivo do nosso curso não é estudar essa gramática aplicada, essa gramática de concurso público, não é fazer análise sintática, nada disso. A gente vai fazer um português bem aplicado, bem no dia a dia, para você que não quer se debruçar e estudar, né, para concurso, mas você quer aprender a utilizar o onde bonitinho lá na sua redação.
Olha só, para você entender o que é uma preposição. A preposição ela está em quase em todos os momentos que a gente fala. Ela está na nossa fala de uma maneira muito natural. As preposições são palavras que ligam dois elementos da oração. Essa é a regra. Agora o exemplo vai ficar mais claro. Imagine que eu fale o seguinte. Eu gosto chocolate. Eu gosto chocolate. Falta alguma coisa aí, né? Eu gosto chocolate. Você já vai até... Você tá com vontade, vai, me diz o que falta. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E aí, nesse tá faltando alguma coisa, sabe o que é? É a preposição. Porque a preposição, ela liga dois elementos e ela dá sentido àquilo. Porque sem a preposição, parece que falta uma ponte entre as palavras. Então, não é eu gosto chocolate, é eu gosto de chocolate. E esse de é uma preposição. Oh, muito simples, né? E outra coisa, esse de é uma preposição por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição, ela não veio aqui à toa. Ela veio porque o verbo gostar a chamou. Então, ela falou, oh, o gostar, ele pede, vem de, vem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Outro exemplo, chegou esta encomenda a você. Chegou esta encomenda a você. Ai, tá faltando alguma coisa. O que falta? Falta a preposição. Perceba que a preposição, ela liga a essas palavras e dá sentido. Não é chegou esta encomenda a você. Chegou esta encomenda para. Para é uma preposição. Para você. Ele assiste ao jogo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ele assiste ao jogo. Por isso que o verbo assistir, ele pede essa preposição a. E aí, lá no ensino médio, a gente decora, né? A gente decora aqui as preposições para o vestibular. Talvez você nem se lembre, mas a gente vai retomar aqui, então, né? O ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás. Meu Deus do céu. Você fala, ai, professora, eu não acredito que eu vou ter que decorar. Ó, se você não decorou lá no ensino médio, também não se preocupe, porque isso vem de uma maneira natural. E você vai perceber que existem preposições que a gente mais utiliza no dia a dia. Então, aqui a gente vai trabalhar com a preposição a. A preposição a precisa estar na ponta da sua língua. A preposição de, a preposição para, né? Desde também a gente vai ver em outras aulas, principalmente lá na crase, a gente vai estudar com a preposição desde. Então, você precisa ficar ligado nesse sentido. Beleza. Lembrando que em também é uma preposição, está ali na nossa lista de preposições. A gente vem aqui agora para o onde. Quando você vai utilizar onde? Quando você puder trocar por em que lugar. O onde, ele vai pedir a preposição em, só que aí eu vou te contar um segredo. O onde e o em não andam juntos, eles não se gostam, tá? O onde assim, em, olhou o em e falou, não, sai pra lá, não quero você perto de mim, some da minha frente, em, tá? É isso que o onde vai falar, por isso que ele anda sozinho. O onde, que equivale a em que lugar, é um lobo solitário na língua portuguesa. E quando você vai utilizar esse lobo solitário? Quando você tiver ideia de permanência, porque geralmente esses verbos que dão ideia de permanência, eles pedem a preposição em. Então eu falo, onde está você? Quem está, está em algum lugar, mas se lembra, né, de que o onde e o em não andam juntos, porque o onde é um cara, nesse sentido, né, solitário, o onde sozinho, ele rechaça o em. Então, onde está você? Quem está, está em algum lugar. Pediu a preposição em que lugar, dá para trocar por em que lugar? É onde. Olhe, então aqui, macete, olhe para o verbo e pergunte se ele pede a preposição em. Se pedir, é onde. Então, note que o verbo ele vai indicar algo estático, porque, né, na maioria dos casos, os verbos que expressam isso, eles pedem a preposição em. E é isso aí, tá? Então, matamos já o onde, que é igual em que lugar. Aqui vamos ver alguns exemplos. Este é o local onde encontrei as provas. Quem encontra algo em algum lugar, logo, onde. Este é o fórum onde será realizada a audiência. Perceba que eu sempre estou fazendo menção a lugares, como eu disse a regra lá do início. Onde você mora, quem mora, mora em algum lugar. Então, opa, em algum lugar, trocou por em algum lugar,
onde, matou a charada aí. E aqui a gente tem, né, o nosso onde nas músicas. Eu sempre faço os jogos musicais lá no Instagram e eu adoro colocar esse forrozinho Dominguinhos que fala: onde está você? Apareça aqui. Como cantora, sou uma ótima professora, né, gente? Então aqui, ó. Onde está você? Em que lugar está você? Apareça aqui para me ver, eu vou gostar demais. Aprendendo e cantando, né, povo? E agora, vamos olhar o quê? Vamos olhar o aonde. Por quê? Já vimos que o onde, em que lugar, pede a preposição em. E o aonde? O que será que rola ali? Fácil, né? Ele vai pedir a preposição a. Então, o aonde é igual a que lugar. Então, quando eu puder trocar por a que lugar, será aonde. Vamos usar aqui uns exemplos para ficar mais claro. Então, o aonde ele é utilizado para verbos que expressam movimento. Por quê? Porque geralmente esses verbos pedem a preposição a. Então, quando eu falo aonde você vai, quem vai, vai a. Opa, olha esse a saindo da minha boca. Esse a é uma preposição. Aonde você vai, quem vai a algum lugar. Então, essa preposição, o que vai acontecer com ela? Ela vai voar e vai ficar na frente do onde e vai se transformar em aonde. É quase que uma fusão ali, um negócio muito doido. E aqui eu desenhei para você entender como isso acontece. Coloquei aqui no canto da tela todas as preposições sobre as quais a gente já falou, para você entender que este a, ele não é simplesmente um a, ele é um a preposição, ele está aqui, ó, dentro de todas, junto com todas essas preposições. E aí, eu pergunto a você, quem você vai a algum lugar, mais o onde, tá? Quem vai a algum lugar. Esse a, ele vai voar e ele vai ficar aqui do lado do onde. Então, aonde você vai, veja que o a se desloca e fica do lado do onde. É isso que acontece. Eu queria mesmo que você... eu fiz questão de desenhar aqui para você visualizar esse a preposição saindo de um lugar e indo para outro. Exemplos. Vamos aonde ele quiser ir. Aonde você quer chegar, porque quem chega, chega a algum lugar, tá, gente? Eu sei que na linguagem informal a gente fala chegar em algum lugar, mas pela gramática tradicional, aqui a gente vai considerar que quem chega, chega a algum lugar. O local aonde ele se dirigiu estava fechado, porque quem se dirige a algum lugar. O que vai acontecer com esse a preposição? Eu quero ouvir o que vai acontecer com esse a preposição. Ele vai voar e vai ficar do lado do onde. Então, vai se transformar em aonde. Por quê? Porque ele é um a preposição pedido pelo verbo ali da frase. E aí, a gente não tem só essas preposições, né? Como eu disse para vocês, existem outras e eu vou mostrar aqui alguns casos. Quando antecedido por a, como eu já disse, o a, ele vai se aglutinar e vai se transformar em aonde. Então, as bibliotecas aonde fui, porque quem vai a algum lugar, eram fantásticas. Quando antecedido por de, lembre-se de que de é uma preposição, ele vai também se juntar e se transformar em donde. E é aí que aparece o tão esquisito donde. O lugar donde retornei me traz boas lembranças. Quem retorna, retorna de algum lugar. Opa, e esse de eu faço o que com ele? Eu junto com o onde. Então, o lugar de onde retornei, eu posso tanto falar o lugar de onde retornei, como o lugar donde retornei, tá? Aqui embaixo até coloquei as preposições para você não se esquecer. Ó, a gente está utilizando a preposição a e a preposição de mais onde, donde. Temos também a preposição por. O caminho por onde andamos era lindo. E aí a gente tem essa ideia de trajeto. Lembrando, ó, tô colocando em vermelho sempre o que é preposição, qual preposição a gente está utilizando está em vermelho ali embaixo, tá? Então, o caminho por onde andamos era lindo, né? Não é por aonde andamos. Por que não é por aonde andamos? Porque esse a não faria sentido, que eu já estou utilizando a preposição por. E aí vem o pulo do gato. Quando você já estiver utilizando uma preposição, você não vai colocar a outra. Então, você não vai colocar para aonde. Por quê? Porque para já é uma preposição, tá? Ó, vou colocar aqui de novo para você. Para, já vamos falar dessa preposição então.
A cidade para onde voltei me traz boas lembranças. Essa ideia, o para, ele tem alguma coisa especial aqui, vou explicar para vocês. Ó. Quando eu falo o seguinte, vou para Portugal, dá a ideia de permanência, ou seja, eu vou me mudar para Portugal, eu vou ficar bastante tempo lá. Então, ó, vou para Portugal, ideia de permanência. Se já houver o para na frase, não vai ter o a. Se eu falo o seguinte, vou à padaria, quando eu falo vou a ideia é de ir e volto já. Vou rapidinho. Vou à padaria. A gente chega e fala, ai, vou à padaria. Que chique, né? Agora, se você fala vou para a padaria, dá sentido de que você vai passar horas lá na padaria. Você vai morar na padaria. Por quê? Porque o para, ele traz essa ideia de permanência. Agora, se você fala vou à padaria, vou e volto já. Tá? Então, é isso que vocês precisam ter em mente. E aqui eu trouxe a famosa, nossa clássica música do Jota Quest. E se quiser saber para onde eu vou ou para onde eu vou? E agora eu peço para você me responder, né? Até coloca aqui nos comentários dessa aula, completa aí para mim. E se quiser saber para onde eu vou ou para onde eu vou? Opa, para já é preposição, logo a gente não vai colocar do lado do a, porque não faz sentido, né, ter uma preposição do lado da outra, principalmente porque elas transmitem ideias opostas. Como eu disse, quem vai para algum lugar vai para ficar, quem vai a algum lugar vai e volta já, tá? Então o correto é, se quiser saber para onde eu vou, sem o a, porque esse a também seria uma preposição aí. Vamos fazer alguns exercícios juntos para ver se você realmente entendeu a diferença entre onde, aonde, donde, para onde, por onde. Bora lá! E se quiser saber para... Ai, meu Deus, eu quero ver você cantando aí na sua casa. E se quiser saber para onde eu vou, quem vai a algum lugar ou vai para algum lugar. Se vai a, vai e volta já. Mas ali, o Rogério Faustino, ele estava querendo o quê? Ele estava querendo ficar no lugar. Ele estava dizendo, se quiser saber para onde eu vou, esse para dá ideia de permanência. Ah, o Rogério ia tirar uns dias de férias, ia ficar lá no sítio, onde tivesse sol. Então, ele ia passar uns dias lá, né? Talvez ele morasse lá nesse lugar, então quero que você se lembre disso. Para onde tenha sol, é para lá que eu vou, então, onde? Diga aonde você vai que eu vou o quê, meu amigo? Diga aonde você vai que eu vou varrendo, já dizia o nosso querido molejo. Diga aonde você vai, porque quem vai a algum lugar e você, né, vai rapidinho e volta já. Onde está você, né? Onde ou aonde? Quem está em algum lugar. Opa, em e o onde não se conversam, então o onde, nesse caso, ele é um lobo solitário, ele vai ficar sozinho. E agora... De onde você trouxe esses objetos? Opa, o de e o onde vão ficar juntos, então vai virar donde você trouxe esses objetos. Ai, que chique, que elegante. Onde ou aonde você estacionou o carro? Quem estaciona, estaciona em algum lugar. Se é em, opa, o em e o onde não se conversam, então vai ficar apenas onde você estacionou o carro. E aqui, meu povo, eu trouxe um ditado de um filósofo desconhecido, que esse é para você não se esquecer mais, que ele fala assim, ó, se falarem para você, vai a merda, não fique triste, pois o pior seria se falassem, vai para a merda. Olha só, olha que filósofo mais sábio que dominava a língua portuguesa. Por quê? Quem vai a merda vai e volta, né? Se você falar vai para, opa, se você quiser ofender alguém, você fala, não, tô de saco cheio de você, você não fala vai a merda, você fala vai para a merda, com muita elegância, vai para a merda, né? Vai para a, e aí você completa aí com os palavrões que você mais gostar. É isso, meu povo, se você gostou dessa aula, inclusive, deixa aqui nos comentários o que você achou e faça os exercícios para fixar. Nos vemos no próximo bloco. Outra ali. Você tem que me preparar quando você for soltar essa.